Brasileiro, o Pierre está aqui e hoje tem um jogo importante, embora é uma forma do Tite dar uma descansada no time, que já está classificado, mas ainda vai depender de quem vai enfrentar, provavelmente segunda ou terça-feira, né, Pierre? Com certeza segunda ou terça, provavelmente segunda. Boa tarde, Toninho, boa tarde a todo mundo que está em casa acompanhando Voz do Litoral. Hoje eu vim a caráter, afinal de contas, daqui a pouquinho tem jogo da Seleção Brasileira. Isso aí. Daqui a pouquinho toda a torcida do Brasil para mais uma vitória. Quem sabe a gente não fecha a fase de grupos com 9 pontos. E aí é o seguinte, para explicar para o pessoal de casa, se o Brasil terminar em primeiro no grupo, vai jogar na segunda-feira às 4 horas da tarde. Se termina em segundo, aí joga na terça-feira às 4 horas da tarde. O adversário, de toda forma, só vai ser conhecido quando acabar essa rodada agora. Por quê? Nesse exato momento estão jogando Portugal e Coreia do Sul. O jogo está empatado, pelo menos eu entrei no estúdio e estava empatado. E também Gana e Uruguai. O Uruguai está ganhando de 2-0. Bom, um desses quatro será o Um desses quatro, sim. A tendência é que seja Uruguai ou Gana. Essa é a tendência. Mas se a Coreia do Sul fizer um gol contra Portugal, pode ser Coreia do Sul. Pois é, então depende tudo do que vai acontecer no dia de hoje. O Tite optou por um time praticamente reserva. Você tem a escalação aí, né? Time totalmente reserva. Vamos acompanhar aqui a escalação da Seleção Brasileira para o jogo de logo mais, às 4 horas da tarde. Então, Tony, o Tite ele tinha algumas dúvidas, tá? A primeira delas, quem que ele usaria ali no meio de campo? Ele ficou pensando se usaria Fred ou Fabinho. Acabou optando, então, pelo Fred ou Fabinho, não, desculpa, Fred ou Bruno Guimarães, acabou optando pelo Fred, o que na minha avaliação foi uma decisão errada do Tite. Bruno Guimarães deu muito mais volume de jogo e principalmente melhorou a saída de bola do Brasil quando entrou no lugar do próprio Fred. Ele também tinha dúvida entre Rodrigo ou Everton Ribeiro, optou por Rodrigo, e também uma dúvida entre Pedro ou Gabriel Jesus, optou pelo Gabriel Jesus. Mas essa deve ser a escalação do Brasil para logo mais. Eu acredito que é uma decisão correta de utilizar o time reserva. Só critico de fato a escolha pelo Fred ao invés do Bruno Guimarães. E por que o Tite vai a campo com o time reserva? Primeiro, o Brasil já está classificado. Começa por aí. O segundo ponto, joga na segunda se passa na primeira posição. São 2 dias só de descanso. É pouco tempo. Então, para poupar os atletas titulares, esse é o time que deve jogar. Então é uma decisão acertada na minha avaliação. Tomara que o Gabriel Jesus desencante, né? Tomara, né? E eu acredito, Tony, que uma substituição vai acontecer, que é a do Gabriel Jesus pelo Pedro. Isso vai acontecer com certeza, Pois né? é. Bom, vamos ver. O Daniel Alves ontem ele estava meio nervoso dando entrevista, porque as críticas para cima dele são grandes, mas agora não adianta, né? E que tomara que essa rapaziada aí não me faça fiasco hoje, hein? Acredito que não. Se você me permite, Tony, posso chegar próximo do telão ali? Claro. Então, até para explicar, o que eu imagino que vai ser do Brasil hoje, tá? Então, assim, quando você pega essa escalação, a tendência é o quê? Naturalmente, você imaginar o Daniel Alves vindo até a linha de fundo. Mas o Daniel Alves já está numa idade avançada. Então, o que provavelmente vai acontecer? Ele deve fazer com que Daniel Alves venha cobrir o meio de campo, ele volte aqui quando o Brasil tiver sem a bola, mas com a bola, Daniel Alves deve vir para cá e o Fabinho deve abrir aqui para o canto do jogo, com o Antony jogando muito mais avançado. Essa deve ser a estratégia utilizada. Por que eu preferiria o Bruno Guimarães no lugar do Fred? Porque o Bruno Guimarães dá muito mais qualidade na saída de bola. E o meio de campo é o coração da seleção brasileira. É por onde nascem as jogadas do Brasil. Então, não gostei dessa opção. Mas a escalação para um time reserva não está ruim. Lembrando, Militão é titular da seleção brasileira. Então, é um time muito bom. E se fosse qualquer outra seleção, seria uma seleção muito respeitada, porque tem ótimos jogadores. Fabinho é titular absoluto no Liverpool. Ederson é titular do Manchester City, absoluto, indiscutível. Você tem o Gabriel Jesus, que é um dos principais jogadores do futebol inglês na atualidade. Rodrigo é a revelação do Real Madrid. Então, são bons atletas. Eu acredito que o time vai fazer bonito ainda mais diante de Camarões. Você acredita que o Neymar volte para a Copa do Mundo? Acredito que sim, mas aí Neymar, só numa... Danilo e tem mais um. O Alexandre. O Alexandre que tá lá. Eu acredito que o Neymar volta, mas só no eventual quartas de final. Então tá bom. Vai, dá um pitaquinho aí pra nós. 2-0 Brasil. 2-0 Brasil. Quer que eu diga os autores dos gols? Diga. Vai ser Pedro. O Japão Vai ser Pedro e Gabriel Jesus, os dois atacantes. Eu quero mandar um abraço para quem? Para Rosana.
A Rosana lá do restaurante Gruta da Garoa, a japonesada tá tudo lá. Ei, japonesada! Mas meu querido, você chamou Daniel Alves de idoso. Eu falei idade avançada. A Diana é 2 anos mais velha que ele, cara. Não, a Diana é mais nova. Não, a Diana tem 42. Tem 42, ele tá fazendo 40. Pelo amor de Deus. Foi É a nossa idosa. Foi sem querer, mas tudo bem. Valeu. Valeu, Toninho. Um abraço. Valeu, vamos lá. Vamos ver se amanhã a gente vem com